Bom dia, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar de um tema muito bacana que veio no meu coração, assim, que tá falando comigo e vim compartilhar com vocês. Já tô aqui com meu cafezinho e quero muito compartilhar isso com vocês. É um conhecimento que eu acho muito válido, tô trazendo aqui para vocês, né? E sobre uma lei que é pouco falada, ou é falada ou quase ninguém presta atenção nessa lei, né? Então vamos lá? É sobre a lei da semeadura e da colheita. Quem já ouviu falar dessa lei? É uma lei bíblica, né? É uma lei bíblica, porque na Bíblia fala, né? Jesus fala que a gente vai colher o que a gente planta. Se a gente planta generosidade, a gente vai colher generosidade. Então, é uma lei que a gente vê também nos coaches aí falando sobre essa lei e que eu acho que pouca gente dá a devida atenção, né, para essa lei, a lei da semeadura, e que, se for olhar, ela está presente no nosso dia a dia, tá? A gente, eu gosto de falar que a gente atrai aquilo que a gente é, né? Aquilo que a gente é. Se você é uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, busca fazer o bem, é uma pessoa educada, você vai atrair mais do mesmo. Você vai atrair pessoas que são compatíveis com você. Se por acaso você já é isso, Roberto, eu já sou uma pessoa educada, eu já sou uma pessoa boa, só que no passado você era assim. Essa que é a questão, gente. A lei da semeadura, né, o que plantamos, o que colhemos, é isso que significa que se você plantou coisas boas no seu passado, né, você vai estar colhendo coisas boas agora. Se você plantou coisas ruins, foi uma pessoa mal educada, egoísta, maltratou o seu irmão, fez coisas que não foram legais, né, você vai estar colhendo, né, no seu presente isso que você plantou no seu passado. Eu gosto de falar que ficam os resquícios daquilo que você fez no seu passado. E eu falo que o nosso Deus é um Deus justo. Ele ama a justiça, tá? Cedo ou tarde, a justiça vem, né? E essa justiça não falha. Eu gosto de dizer que tem pessoas que gostam, né, dessa história de vingar, né? Eu vou vingar porque fulano me fez isso, fulano me processou, fulano fez isso, fez aquilo. Mas o próprio Senhor fala que a justiça é dele. A justiça é dele. Você não tem que mover nem um dedo quanto em relação à pessoa que te fez mal, te processou ou fez inúmeras coisas para te prejudicar. Porque a justiça é do nosso Senhor. Ele, com seu braço forte, vai fazer a justiça, tá? Essa que é a questão. Se nós, todos os dias, tivermos essa consciência de que nós colhemos o que plantamos, nós vamos ser mais cuidadosos com as nossas ações e atitudes e pensamentos, principalmente, porque toda atitude advém de um pensamento que a gente tem, né? E é por meio do pensamento que a gente tem as ações. Eu vou pensar, a partir do momento que eu penso que eu tenho que ir na academia, né? Falando isso, estou até com roupa de academia, eu vou para academia, que esse que é o meu pensamento. Acordei, né, fiz meu devocional, orei bonitinho, agora me arrumei e vou para academia. Então, eu tenho ações conforme os nossos pensamentos, por isso que os pensamentos são tão importantes no nosso dia a dia, por isso que a gente tem que ter um controle, buscar ferramentas para a gente ter esse controle, né? E, aliás, quem já tem o Espírito Santo de Deus, né, já tem um certo controle sobre os seus pensamentos, domínio próprio, que essa é uma das características do Espírito Santo, benignidade, bondade, paciência, entre outros, né, que é do Espírito Santo. Então, a gente tem que trazer
essa consciência do nosso dia a dia. E por a gente muitas vezes estar vivendo no automático, a gente não para para pensar, tá, mas ainda estou colhendo, né, aquilo que eu plantei no passado, resquícios das coisas que eu fiz. Tudo bem, tudo bem. O importante é o presente, o que você está plantando agora, né? São coisas boas, pensamentos bons, positivos, o otimismo, a alegria, a paz, né? Compaixão, né? Eu falo assim, a compaixão, o perdão, são assim, são sentimentos, assim, é uma percepção que você tem que ter, que como a gente erra, o outro também vai errar. A gente ter compaixão mesmo, que ninguém é perfeito. Mas a partir do momento que a gente está tendo consciência das nossas ações, a gente começa a vibrar e a ter ações bacanas, sempre olhando o próximo, sempre cuidando das nossas palavras, sempre cuidando das nossas ações. E o que eu falei, eu estou plantando o quê? Eu estou plantando educação, eu sou uma pessoa educada, eu estou plantando generosidade, empatia, alegria, otimismo, positividade, bons pensamentos. Então é isso que eu vou colher no futuro. Determinação, o que mais? Então é isso que eu vou ter. É isso que eu vou ter. Se eu estou plantando ignorância, tristeza, dúvida e entre outros, eu vou colher. É isso. Eu sei que muitas vezes é muito desafiador mesmo a gente ter domínio das nossas emoções. Quando a gente vai ver, a gente já fez. Tudo bem, eu fiz, mas eu tive consciência daquela ação negativa que eu tive. Eu mesmo, sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu estava reclamando, porque eu estava cansada. Comecei a reclamar no meu trabalho. Falei assim, peraí, eu tô reclamando. Transmutei na hora, comecei a agradecer, obrigado por esse trabalho. Nossa, eu percebi, comecei a falar assim, obrigada por esse trabalho, tudo certo. É porque muitas vezes quando a gente está cansado, a gente começa a reclamar e a gente não percebe que a gente está reclamando porque, tipo assim, você está tão cansado e vem com o cansaço a irritabilidade que você começa a reclamar. Mas quando você está no momento presente, por isso que é tão importante a gente estar aqui e não ficar se preocupando com amanhã, com depois da manhã, e estar no presente, porque o próprio Jesus, nosso Senhor, fala que não temos necessidade de preocupar com o futuro, porque o próprio amanhã, o próprio hoje, ele já tem os seus desafios. Então a gente não tem essa necessidade. Então, se a gente está cuidando bem do nosso presente, o futuro vai reverberar isso, tá? É principalmente para quem é ansioso, como eu, que fica, né, aquela ansiedade e tal. Preocupa com o hoje, com agora. Amanhã se resolve, né? Preocupa em ter atitudes boas hoje. Então, quando a gente tem esse tipo de percepção de que o importa agora, a gente vai estar mais consciente das nossas ações, né? Então, cessei a reclamação na hora, calei a minha boca, coloquei o zíper, agradeci e fiquei de boca fechada, porque é melhor a gente ficar calado do que ficar falando coisas que não são legais, palavras que vão amaldiçoar o seu dia. Reclamação atrai muita coisa ruim, você não está sendo grato, né, por tudo que Deus já fez na sua vida e continua fazendo, você não está valorizando, não está dando valor. A partir do momento que você reclama das coisas do seu dia a dia, do seu trabalho, você não dá valor àquilo tudo que Deus já fez por você, está fazendo por você, e ainda assim você abre a boca para estar reclamando, né? Se você acordou, está com saúde, anda, está bem, Deus te protege de tudo quanto de todo o mal, Deus te protege de tudo quanto te dá livramento e você está reclamando ainda. Então a gente tem que ter essa consciência. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Cuidado com o que você
está plantando hoje, tá? Uma coisa que eu quero estar falando também para finalizar esse vídeo é animais, né? A gente, sim, eu falo assim que nós temos uma responsabilidade quanto os animais. Eu tô falando aqui de todas as espécies, os domésticos também, principalmente os domésticos, porque são animais que dependem da gente e que vejo que ainda há abandono, né? E um descaso com os animais domésticos, né? Que eu falo que gato, cachorro. Então, você que abandona um animal, você também, o que você está plantando? Você está, mas é só um animal. Sim, certo, mas se você abandona esse animal, ele vai passar frio, fome e quiçá pode até morrer. Então, se hoje em dia com a internet, né, a gente tem a internet, o WhatsApp, tem como contatos para a gente doar aquele animalzinho de estimação. Tem também a possibilidade de castrar, né, gente? Hoje tem até castração gratuita. E eu não sei, até hoje, porque as pessoas ainda deixam, né? Tem vacina, um animal ainda, né? Criar e tal, e depois tem que doar. Não tem, às vezes, também gente que está disposto, né, a pegar aquele animalzinho para adoção. Mas, se você não achou ninguém para doar esses bichinhos, você tem a responsabilidade de ficar com ele. Hoje é crime isso, né? Abandono de animais. Então, temos que ter essa consciência de que também inclui tudo, natureza, você também é responsável por cuidar da natureza, preservar o meio ambiente, os animais. Então, tudo que você está fazendo, tudo contra isso, né? De forma com descaso, falta de respeito, você vai estar atraindo coisas ruins para sua vida, tá? Agora, aparentemente parece que não, mas aí bem, nossa, sempre está acontecendo alguma coisa na minha vida, minha vida sempre não anda, minha vida sempre eu sempre, ou problemas emocionais, eu sempre estou com um problema emocional, estou com depressão e etc. Pode saber, gente, que são ações suas, pensamentos que você está tendo, que está gerando tudo isso para você, né? E isso, eu falo, essa lei é muito real, é uma lei bíblica, a lei da semeadura. E você que está me ouvindo, tenha muito cuidado. Se você quer ter uma vida feliz, uma vida realmente feliz, não estou falando só de bens materiais, não. Uma vida onde você tenha realmente paz. Você não adianta ganhar o mundo e não ter paz, né? Não ter saúde mental, física, não. Então, tudo inclui isso. As consequências podem ser diversas quando você faz algo, né? Para prejudicar algo mal, abandona, não tem compaixão, empatia. Isso, cedo ou tarde, vai voltar para você, porque, como eu falei, o nosso Deus é um Deus de justiça, tá bom? Então, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.